Gayer, acho que ficou claro que existe uma fissura no STF, né? O STF sempre teve uma posição muito coesa entre os ministros, né? Mas agora eles estavam falando aí sobre, Lívia, a proposta de um código de conduta para a Suprema Corte. Eles expuseram uma posição totalmente contrária à proposta do presidente Edson Fachin, que propõe um código de conduta e fala: se nós não nos autorregularmos, outros vão fazer pela gente. Gayer, como é que fica agora esse racha no STF? Quais as consequências disso? Pois é, Lúcio, se pegar historicamente, o Supremo teve já um momento em que até se falava que eram 11 ilhas, né? Até um importante jornalista que cobre muito bem essa área, o Felipe Recondo, que utilizava essa expressão das 11 ilhas. Quando houve, inclusive, as ameaças à democracia, vindas durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, consolidadas com os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, os ministros do Supremo se uniram bastante, ficaram bastante coesos e o Supremo, de certa forma, até se anabolizou para conter as ameaças democráticas que existiram em um determinado momento da história do Brasil. Superado este momento, a expectativa era que o Supremo voltasse ao seu tamanho regular, perdesse essa anabolização. Acontece que muitos ministros têm resistido a isso. E agora que o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, propõe a adoção de um código de ética, fica muito clara a fissura. Moraes quebra o silêncio e se coloca, embora não diretamente, mas fica muito claro como ele resiste a essa tentativa de uma autocontenção dos ministros do Supremo. Ele fala em má-fé, que é um termo bastante duro, inclusive, e que haverá uma patrulha sobre palestras, demonização de palestras, e não se trata disso absolutamente. Quando ele fala sobre magistratura e, inclusive, a relação com a docência, daqui a pouco não vai poder, que os ministros não serão autorizados a dar aula, na verdade a discussão seria se o ministro eventualmente for professor de uma universidade privada e essa universidade privada tem um processo no Supremo, ele pode atuar no caso? Fica muito claro que há um conflito de interesses. Então, a lei ela é rígida, realmente as restrições para a magistratura são muito firmes e é justamente para evitar qualquer tipo de conflito de interesses e, de novo, um conflito de interesses que prejudique o próprio Supremo. O Código de Conduta, na visão daqueles que defendem, como o próprio ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia, todos eles dizem que é para proteger o Supremo e não para ofender os juízes, para atacar a democracia ou até para criar qualquer tipo de constrangimento. É o contrário, é para evitar constrangimentos. Então, essa fala do ministro Alexandre de Moraes deixa clara a cisânia dentro do Supremo Tribunal Federal e que ficou até explícita hoje com o cancelamento do almoço que estava previsto entre todos os ministros da Corte. Ali nos bastidores, as pessoas tentam minimizar, falam que não, a Marcela Matos vai trazer daqui a pouco mais apuração sobre isso, que não se trata de nenhum tipo de mal-estar por conta dessa fala de Alexandre de Moraes, mas não haveria clima. Se acontecesse o almoço, não haveria clima após uma defesa tão enfática do presidente Edson Fachin por um código de conduta, por autocontenção, por separação entre as atividades públicas e privadas, e vem o ministro Alexandre de Moraes, de público, dizer que há, enfim, má-fé das pessoas que querem demonizar as palestras. É um momento de tensão na Suprema Corte, como não se via há bastante tempo, e que tem o potencial de se tornar, inclusive, uma crise entre os poderes, porque o Legislativo, em algum momento, vai ser chamado a palpitar sobre isso, Lúcio.